Vida após a morte do corpo, vídeo 3 ou 4, nem lembro mais, mas é o segmento do prévio vídeo. Então, o tema será agora: por que as pessoas precisam de ajuda espiritual na vida após a morte? Um ser humano tem dois corpos, o corpo grosso ou denso e o corpo sutil. Junto com isso, ele tem energia vital para Anashati, que liga esses dois corpos. Poderia ser essa Paranashati, o cordão que liga o corpo físico ao etérico, que é o umbilical, corda umbilical, e também chamado de corda de ouro ou de prata. Compreender esse ponto nos ajudará a entender por que as pessoas precisam de ajuda espiritual após a morte. Veja o diagrama. Aqui já foi abordado tudo isso. Não ainda. O corpo sutil, composto dos seguintes: o corpo supracausal, ou o ego sutil. E lembre-se que fica fora e não dentro, como a gente pensava anteriormente. O sentimento que nós somos separados de Deus, então eles fizeram isso a propósito. Como eu falei, que esse corpo não é de nós, pertence ao Satanás, por isso que por isso que isso separa-nos de Deus. Nós não, quer dizer, eu pelo menos eu nunca sabia de outra pessoa. Se quiser ter conexões e relatar esse corpo, se identificar problema de qualquer um, mas eu não quero me identificar com esse corpo, eu não quero mais isso. Então tudo isso vai para o inferno, ok? Vai para as regiões mais baixas, porque divide, separa as pessoas de a consciência de Deus. Então do causal body também, ou do intelecto, criações de decisões, processo de criações de decisões e habilidade de razões, de raciocinar. E dentro aqui fica o solar plexo, a alma, que eu falei que eu tive uma experiência e realmente o fogo aqui é muito, muito poderoso. Qualquer demônio fica amedrontado quando usamos essa arma aqui de dentro, aqui, para confrontar, quer dizer, eu não vou ser confrontá-lo porque ninguém é louco para ir confrontar essas entidades, mas eu estou a falar de defender, que é defesa e o ataque na mesma coisa. Então, ainda não dormi, já faz 24 horas, mas tudo bem. Então, isso aqui tem um poder muito forte, muito poderoso. Se uma pessoa pudesse parar para pesquisar, estudar como eu fiz. Então aqui o mental, o corpo mental da mente, ou a mente, também está dentro, ok? Então todos isso aqui, marcado como asterisco, vai para o inferno. O corpo vital, parada, que liga esses dois corpos, é o que sustenta a vida desse corpo, desse boneco. Sustenta a energia do corpo físico mais denso para a terra, que é para a terra. Então aqui o corpo físico fica dentro e por fora os outros corpos mais sutis compassa
como se diz, arrodeia esse corpo aqui de dentro. Então quer dizer que nosso corpo está dentro disso tudo aqui, ok? Só assim, esse corpo faz esse se mover e não o contrário. Entretanto, engraçado que a alma está dentro do corpo físico. Então isso aqui, o fantasma, não seria quase nada. É apenas um corpo pecador que nos influencia a fazer coisas bobas, besteiras, para nos prejudicar, entendeu? Então eu acho que a melhor coisa é separar desse corpo. Esse corpo não vale nada. Esse corpo foi feito pelos satanás, sem brincadeira alguma. Então o que acontece a cada desses corpos após a morte? Esse aqui fica na terra, ou mesmo tornam-se em cinzas, no caso da cremação. Esse aqui vai para o universo de volta, que é o Paranashati. E esses aqui, marcados como asterisco, todos vão para a região dos mortos, astral. Porque não pertence, como eu tenho sempre dito, eu sei e eu sinto, não nos pertence. Muita gente não sabe desse segredo, mas eu sou grata que eu sei desse segredo. E não é para todas as pessoas conceber esse tipo de estudo. Né, todas as pessoas para processar, ter a habilidade de processar o que eu estou a falar aqui, porque é uma coisa muito profunda e muitas pessoas, infelizmente nessa era ainda, já não estão prontas. Elas não estão prontas para conceber tudo isto. Para entender melhor esse artigo, como é que você lê o artigo, onde vamos depois da morte? Isso aí já abordei, né? Quando alguém morre, a energia vital é liberada de volta ao universo, que é o Parana. Eles é devolvido ao universo. O corpo físico permanece na região da Terra, enquanto o corpo sutil, que não nos pertence, já foi feito a propósito para acumular karmas, viaja para um plano mais sutil, que já foi abordado em outros vídeos. Quem não viu outros vídeos, seria melhor começar de vídeo 1 para melhor entender esse estudo. Então, dependendo de seus méritos ou pecados e seu nível espiritual, porque aquele corpo ele vai ser reusado, como falei, vão ser reciclados e fragmentados, uma metade aqui, uma metade disso, uma metade daquele, uma metade daquela pessoa, uma metade daquele individual. Então junta-se todo e fica como um trabalho de ponto de cruz e tapete, tudo interligado, interwoven, tudo ligado um ao outro. Quer dizer, nós somos a parte de outra pessoa que é de outra pessoa. Por isso que existe esse negócio de reencarnação. Entretanto, uma vez que os meus entes queridos morrem, ou eu mesma, se a gente voltar com esse corpo, novamente esse corpo aqui, vai ser todo já, como se fala, todos já reduzidos a retalhos, cinzas e retalhos, porque eles não discriminam. Lá no inferno é assim, eles pegam um corpo e outro, mistura tudo, destrói tudo, entende? Esse corpo aqui mistura tudo, destrói tudo, mói tudo. Imagina, eu vou fazer agora uma analogia. Pega um moedor de carne e coloca carne de peixe, de frango, de caprino, suíno, equino, tudo misturado. É apenas uma analogia. Claro que eu não quero que ninguém faça isso com os animais.
é uma analogia, vamos dizer que eles morreram de forma normal, assim, de doença. Aí as pessoas pegam o corpo desses animais e colocam tudo dentro de um moedor e mistura tudo. Então é isso que vai acontecer com o nosso corpo, todo pertencente a outros corpos que serão novamente reciclados. Eu não dormi o dia inteiro, então, mas eu ainda tive, porque cada sequência e episódio desses vídeos me dá mais inspirações para eu falar as coisas, e as palavras já vêm na minha mente e vêm na minha boca para eu falar. Então, nesse segmento, eu estou a falar que eu já havia falado anteriormente, que nossas almas são parte de todos os seres humanos que existem. Por isso que não existe negócio de grupo étnico, na verdade, porque nós somos, na verdade, uma parte de todo mundo, entende? Eu sou uma parte de você, pode ser uma parte de mim, ou eu posso ser uma parte de outras pessoas. Por isso que existe esse negócio de doppelganger, esse negócio de clone, uma cópia nossa em algum lugar. Justamente por esse motivo de que nós somos misturados, quer dizer, nós não, né? O corpo que foi criado pela turma do Lúcifer, em que Ia, que o nome dele também é Ia, ele é conhecido também como Ia. E esse corpo foi minuciosamente construído por eles, para a turma aí, né? Pode dizer, os controladores, dominadores. E dessa vez eu comecei a pensar melhor e cheguei a um ponto que não devemos ter medo e receio do inferno, ou esses lugares espirituais mais densos e menos sutis, ou que seja também mais sutis, não importa. Porque isso tudo faz parte de um jogo, de um plano deles que inventaram os aliens. Pode chamar de aliens, alguns chamam de demônio, não importa, mas eles criaram tudo isso e eles querem ser chamados de deuses. E eles são chamados de deuses nas religiões. E isso faz parte do jogo, e esse corpo aqui físico pertence a Gaia, Terra. Isso aqui pertence a eles, aos dominadores. Por isso que eu falei antes, para César o que pertence a César, para Satanás o que pertence a Satanás, certo? Eu falei em vídeos anteriores. E a alma, ela pertence à rainha. O ser, a entidade que também é a mãe do Lúcifer, que agora é a bomba maior que muitas pessoas não estão prontas para receber. Entretanto, essa alma, esse fogo, a faísca, pertence à mãe do Lúcifer, que é a rainha de Orion. Ok? Eu sei, é uma coisa, é como se fosse uma viagem. Você vai dizer, você está viajando em cometas no balão mágico, blá blá blá. Mas é porque vocês não chegaram ao ponto em que eu e várias pessoas, principalmente nórdicos e poucos outros russos, um pouco, não todos, né? Principalmente os homens, não as mulheres. Infelizmente, eu sou uma das poucas mulheres que teve a capacidade de entender tudo isso, porque é muito difícil, e também é muito difícil para algumas pessoas nesse planeta chegar a esse nível de aprendizado. Não importa que elas sejam canalizadoras, e tudo que elas ensinam são coisas assim, como eu falei anteriormente, muito básicas. Elas apenas arranham a superfície, a superfície das profundezas de águas profundas. E é nessas águas profundas onde está o segredo dos segredos que nem as religiões fornecem.
e abrangem, entende? Elas falam aqui, veja que é tudo básico, né? Elas falam aqui, mas elas falam apenas da nossa composição, mas elas não falam de onde veio essa composição, quem inventou e blá blá blá, ok? Diz que foi um Deus, mas quem é esse Deus? Quer dizer, eu pelo menos eu nunca saber de outra pessoa e pelo menos eu tenho esse desejo de compartilhar para aqueles poucos números de pessoas que têm o desejo de mergulhar em águas profundas e aprender melhor do que eles pensam que já sabem. Okay? E eu também não sei de tudo, porque quanto mais fundo a gente vai, é como se fosse naqueles trechos das Marianas lá, que é o Central América, onde tinha aqueles negócios ali, o Triângulo da Bermuda, onde é que dizem ser a parte do oceano mais profundo, e também o lago lá russo, que tem uma profundeza muito, muito, muito grande e profunda. Mas o que nós sabemos aqui é apenas um milímetro daquela profundeza, colocando aquele lago russo e os trechos das Marianas juntos, colocando vários prédios junto e encher de água. A gente vai apenas percorrer ainda a superfície antes de chegar bem, bem, bem no fundo. Entendeu? Quero dizer, então é mais ou menos assim, para melhor entender como essas coisas são. Então essa é a melhor maneira que eu posso explicar, né? Então, nossos conhecimentos aqui é apenas uma minúscula gota de todos os oceanos de aprendizados do mundo. Então, o que acontece para cada desses corpos depois da morte? Então, aqui diz o que? Quando alguém morre, a energia vital é liberada de volta ao universo. O corpo físico permanece na região da Terra, enquanto o corpo sutil ou esses corpos invisíveis viajam para o plano sutil astral. Dependendo dos seus méritos ou pecados e seu nível espiritual, veja como eles colocam tudo aqui num set, num conjunto de dogmas e doutrinas. É tão simples. Na metafísica que eu abordo, é muito mais simples, a gente vai direto ao assunto, a gente não gosta de arrodear ao redor das moitas, entende? A gente vai direto para a matança mesmo, como se diz, vai direto ao assunto, não gosta de enrolar. Como as religiões, eles dão muito assim, arrodeios, entende? E termina a enganar as pessoas e desviá-la da verdade. Por que tem que trazer pecado nisso tudo? Por que tem que envolver méritos quando o méritos não é o que somos, não é o que desejamos? Os méritos, o que foi causado, o que foi criado para a gente carregar como uma bagagem para o outro lado, já para justificar a reencarnação. Então, dependendo dos seus méritos, pecado, então não existe isso. Mas se você está aí na realidade das religiões, nos jogos religiosos, você vai nessa estrada, entende? Você vai caminhar nessa estrada, que é uma estrada um pouco larga, mas cheia de curvas, porque ela não vai te levar diretamente a uma estrada reta e um pouco estreita, entendeu? E para você melhor entender as coisas,
Você vai ter que ir para uma estrada reta e em frente, sem desvio, sem curva, sem nada. Por isso que eu gosto de sempre ficar naquela linha. Eu não gosto de ficar assim, como se diz, movendo e mudando-se de como se fosse um tipo de maze, sabe aquele negócio que é eu não sei como falar no português, é aquele negócio assim eu esqueci, é o chamado maze no inglês, que é aquele lugar onde você se perde. Entende? Sabe? Tá aqui a palavra no português, tá na ponta da língua, mas eu esqueci. Ai. Então, sabe aquele negócio lá, quando você entra, que você se perde dentro dele? É a mesma coisa. Se você entrar no caminho da religião, elas vão te levar através daqueles mazes. Esquerda, direita, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, para esquerda, vai para direita. Você não vai ficar só numa linha reta e em só uma polaridade. Você vai ficar um pouco bipolar, entende? Porque você vai mudar sempre de opiniões. Ah, esse Deus é bom, misericordioso, isso e aquilo, merciful, caridoso, perdoa facilmente. Aí volta atrás. Ah, mas se você não fizer isso e aquilo, como é mandado as escrituras, você vai para o inferno. Então, o que é isso? Você está colocando esse Deus como um hipócrita, não é? Você está. É como fosse como se diz? Ai, outra palavra que eu esqueci. Forfeit, entende no inglês? Chama-se forfeit. Você está debuncando a veracidade desse Deus. Então, o corpo sutil se torna pesado devido aos pecados e ao ego excessivo. E como resultado, não, mas isso não são nós, cara, isso não é nós. Isso é a coisa que fica para trás. Eu morro, eu vou embora, bye bye. O que fica para trás são esses corpos já inventados. Aí porque por isso que eu falei, o que é para Satanás fica para Satanás. Então, fica preso nos planos sutis inferiores da existência. Por isso que eu vou te falar. E até mesmo alguns alienes já, como se fala, já alertaram as pessoas cá sobre as religiões, porque as religiões estão mentindo para as pessoas. E até o Roberto, não é Roberto, como se fala mesmo, Marcelo Marins, aquele cara lá forte, ele aborda também esse assunto das religiões e muitas outras pessoas que são canalizadores. Aí vem as pessoas que já estão, que não querem pensar além do, do box, da caixa, dizer, essa pessoa está sendo possuída pelo demônio. Essas pessoas estão erradas, estão equivocadas. Mas quem falou também que eles estão certos? Porque a gente, pessoas assim como eu e outros que seguem a mesma linha, nós estamos, como é que se diz, se comunicando com o nosso ser, não é nem outra, no meu caso pelo menos, não são entidades, é meu ser falando tudo isto, é a minha consciência falando tudo isto, entendeu? É o que eu sei, está nos meus registros acásticos e eu havia esquecido. E de tempo em tempo isso vem à tona na minha mente. Então eu expresso. Entendeu? E não tem nada a ver com canalizações, com invocações de seres astrais, porque eu não invoco ninguém. Eu sou
pessoa completamente sozinha. Se tiver algumas entidades que me influenciam, eu não sei, eu não tenho certeza, eu não vejo, não me comunico com elas. Mas o que eu falo, expresso, é o que vem do meu solar plexus, da minha alma, aqui dentro do meu coração, e passa pela minha mente e expressa-se pela boca. Então, o corpo sutil se torna pesado devido aos pecados. Então, isso não existe. Se existe apenas em uma matriz formada e criada para levar os rebanhos aqui da fazenda, da matriz, para serem cultivados e, como se diz, e guiado ao caminho que eles querem que vocês sigam, ok? Entretanto, ultimamente, quer dizer, no final de tudo, fica ao seu critério a decidir, né, se acredita ou não em nossas palavras. Porque você vai ter que fazer seus próprios homework, ou dever de casa, antes de acreditar em mim ou acreditar em qualquer outra pessoa. Mas eu estou sendo sincera, quer dizer, eu estou falando tudo isso principalmente para mim. E eu estou revisando ao passar para outras pessoas o que eu sei. Ok? Mas não é para nenhuma pessoa levar isso como um gospel do que eu estou a falar. Vocês vão ter que fazer o seu próprio dever de casa e chegar a uma conclusão do que vos serve em primeiro lugar. Mas isso aqui para mim não existe, não acontece, porque isso é uma violação de direitos da criação, do multiverso. Um ser supremo, um ser sublime, um ser compassionado, quer dizer, com compaixão que muitas pessoas atribuem esse Deus, não faria isto. O Deus, ele é cool, ele é não ele, essa energia é muito assim, suave, tá tudo ok, tudo na paz, tudo condicional, perdoa seus filhos, não importa o que os filhos fazem, ok, perdoa, não tem problema. É assim que eu sou com meu filho, os meus filhos, não tem problema, depois tenta novamente, levanta-te, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai para frente, esquece o passado, não olha para trás, entende? O Deus ia fazer isto. Para que julgar e punir as pessoas? É uma coisa a pessoa passar uma observação, dizer você isso e aquilo outro, você poderia ser melhor do que isto, entende? E dar o seu melhor no que você faz. Não fazer coisas estúpidas, porque quando você chega a certo ponto na sua vida, pode ser uns 50, 40, fazer muitos enganos que você fazia lá atrás, nos seus 20 e na adolescência, é uma burrice para muitas pessoas já elevadas, entende? Mas para aqueles que ainda estão no processo de aprender, esse Deus entenderia se ele realmente fosse genuíno. Os arquetipos de deuses que foram criados pelos aliens dominadores e pela raça humana que seguiu e que aceitou isto, entende? Apoiou isso e fez disto uma instituição, uma convenção social, ok? Então, mas pelo que eu saiba, pelos meus saber, não existe esses negócios aqui. Como resultado, fica preso nos planos sutis superiores. Isso não são nós, não é nós. Existência como a região Neda não existe. Se os pecados são intensos, constitutivos. Oh, não, God.
My God, por isso que eu vou te falar, é muito importante a pessoa saber discernir e pensar além do que foram passados para vocês. De cultura, através das culturas, através de nossos... para alguns dos pais, né? A família, graças a mim, eu tive uns pais maravilhosos. Um pai e uma mãe que, apesar que eles não foram santos, eu os amei. Porque eles me deram um amor incondicional. Eu ainda amo a memória da minha mãe, principalmente número um, e meu pai, entende? E as minhas irmãs que me amaram incondicionalmente. Com isso eu aprendi com a minha família, entende? Eu amei minha família, amo meus ancestrais. Muitas pessoas falam mal de seus pais, não é? Principalmente hoje em dia, porque essas pessoas já vieram, já todo, como se diz, todo confuso, todo já sequelado com esses corpos aqui. Os corpos já vieram do inferno para cá reencarnados. O que acontece? Ignorância mental, burrice, estupidez, violência, ingratidão, imoralidade. Tudo isso vocês carregam com vocês nesse corpo de volta. E o pior ainda, vocês pegam o karma de todo mundo. Se aquela pessoa, supostamente, vamos falar assim um exemplo, uma pessoa, não sei, uma pessoa não, esse corpo aqui, de um que pertencia a um corpo, morre, ok, vai para o inferno, porque teve muitas bagagens para carregar aqui, né? No corpo fantasma. Ok, vai para o inferno, vai para o umbral. Aí o que acontece? No umbral eles não processam esses corpos. Tem que ir para a fábrica, que é o inferno. Nos meus vídeos anteriores eu falo da fábrica do inferno e a fábrica que ele é, ok? Muitas pessoas aí dizem, oh, no inferno não existe. Existe, mas para que existe e por que existe? Isso vocês têm que entender e procurar saber, right? Então o que acontece lá? Como eu falei antes, todos são já moídos, processados, todos uma bagunça, tudo junto. Então as pessoas, não, eu não, o corpo que eu carrego fora de mim, o teu corpo, outro corpo das outras pessoas, e o meu, e esse corpo que eu carrego, e o corpo que tu carrega, vai tudo serem moídos juntos, entende? Aí depois que eles moem lá, eles vão misturar, vão para o laboratório de processamento, que até o Rodrigo Rômulo aborda esse assunto. E tem também a ciência da criocegenia. Procure saber sobre a criocegenia. Isso existe em bases, em laboratórios subterrâneos. O que acontece? Ele vai misturar um pedaço desse corpo que eu carregava, um corpo teu que tu carregava, um corpo do meu irmão, um pedaço de minha mãe, um pedaço da minha irmã, e vai formar tudo junto e vai formar outro ser. Aí vai dizer o que? Esse corpo agora vai se chamar Antônio, um exemplo, né? Antônio ou Maria. Aí mistura outro pedaço de outras pessoas e dizer, ok, vai ser José. Aí eles fazem os papéis lá, a data, em mega computadores disso. E decide, faz as configurações, blá blá blá. E decide onde você vai ser reencarnado. Aí o que acontece? Você volta, né? Você volta para ser reencarnado again, novamente em planetas de controles e domínio. E depois você vai ter lembranças, entende? Ou você vai ter um gênio assim muito forte, que não parece como seus irmãos, né? Seus irmãos são mais brandos, você tem um gênio mais forte. Ou você
se inclina ao mundo do crime, seu irmão não, sua irmã não. E você às vezes tem pessoas que recall, né? Recall quer dizer, você lembra-se de vidas passadas. Mas às vezes aquela vida passada que você está a relembrar não é sua. É de outras pessoas que você carrega nesse corpo maneiro que você carrega. Entende? Ou que ele te carrega. É mais fácil ele te carregar. Mas a tua alma, o verdadeiro ser teu está aqui dentro do corpo físico, que foi já jogado na terra. Entendeu como está me seguindo? Entendeu como é esse processo? É uma complicação muito complexa. Mas como você descobre tudo isso, você apenas ri, entende? Ao invés de chorar, ao invés de ficar assim, melancólico, você só tem mesmo que rir, porque é uma loucura, ok? É fora, esse conceito é fora de nosso saber e compreensão. Por isso que alguns, até o Lúcifer e outros falam, muitas pessoas não são capazes de entender tudo isso. Esse grupinho aí do Astacheran sempre fala, quando eles vêm canalizar algumas pessoas, eles sempre falam, o ser humano ainda não está pronto para conceber vários segredos. E aqui eu estou falando sobre essas coisas que estão além de vossas imaginações e de vossas concepções. Então, deleta tudo isso. É como eu vou falar como aquela senhora lá do WhatsApp, a senhora tarada. Isola tudo isso aí. Isola. Se quiser acreditar, acredite, mas aqueles que já estão formulando outro tipo de processo de entendimento e conceito, isola tudo isso aí, porque isso aí não tem nada a ver. Principalmente hoje em dia, já estamos no século XXI, tudo agora vai mudar, vai ter outros escritos, outros roteiros a serem como se fala, a serem expressados aqui. E todas essas convenções do passado, religiões, já não tem mais o que? Lugar, isso mesmo. Já não tem lugar, ele não tem como se fala, ele não tem mais como se encaixar no novo quebra-cabeça dessa nova era, ok? Então, é melhor descartar. E como um quebra-cabeça, se você não quer descartar tudo, entende? E desmoronar tudo, aquele quebra-cabeça, tira apenas os blocos que não mais te servem. E o que te serve, você deixa em tuas convenções sociocultural ou teu filosofical. Não tem problema, entendeu? Ninguém é obrigado a deixar as religiões. Seria o melhor para essa alma. Entretanto, se não quiser, ninguém tem um poder, como eu sempre falo. Eu não tenho poder de mandar ninguém, de me impor às pessoas. Quem sou eu, né? Mas o que eu posso fazer é apenas compartilhar e impartir o que eu sei. Então, por outro lado, o corpo sutil se torna mais leve devido às boas ações, méritos e às intensidades da prática espiritual. Veja que eu também em outros vídeos eu estava assim mais confusa, né? Eu estava mais assim conectada com
a matriz, né? E eu simplesmente, eu acho que fora do receio, por causa dos receios, eu me deixei levar, porque eu não estava usando meu nível de supraconscious, né? Porque eu tenho nós temos a mentalidade consciente, e depois eu vou abordar mais esse assunto, e o subconsciente que existe como se fala, dentro da psiquiatria. Consciente, inconsciente e subconsciente. Então eu estava assim um pouco consciente, mas eu não estava supraconsciente ainda, quando eu não entendi, entende? E parece que até eu estava acreditando disso tudo, e eu me exagerei um pouco, quer dizer, mentalmente, né? Deixei minhas emoções levar. Mas parece que eu não dormi. Ao não dormir, eu me sinto meio, talvez, mais desperta, e de repente a claridade, a nossa super consciência fica mais aflorada, e a gente começa a pensar melhor. Então eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer as coisas, e também porque vai ser o último vídeo dessa série do A Vida Após a Morte, que é um assunto muito importante que muitas pessoas devem procurar saber, porque esse corpo é emprestado, esse corpo não pertence a nós, pertence à Terra, ok? E um dia a gente vai ter que sair dele, e para isso nós temos que nos preparar para não cair, não cair do outro lado, não ficar pensando que você é esse corpo. E ao falar isso, quem não acreditar em mim, tudo bem, mas cheque do outro lado, quando você sair do corpo, cheque do outro lado e veja se eu estou errada ou não, ok? Apenas cheque. Faça uma avaliação. Claro que vocês não podem, depois de sair desse corpo, não podem voltar e dizer, ou você está errada, você estava errada, ou você estava certa. Não pode, mas você vai ficar para você. O que você está vendo agora, aprendendo agora, vai ficar para você, se você realmente importasse com isso. Senão, você vai terminar aqui, você tem todo o livre-arbítrio, toda a liberdade de terminar tudo isso e deletar, isolar, como diz, né? Eu não sei o nome dela, esqueci. Você pode deletar tudo isso da sua memória e acabou, né? Close the chapter. Como se fala, fecha aquele livro, aquela chapter, aquela parte do livro. Finito. Então, não existe isso, não existe negócio de méritos para a nossa consciência suprema e absoluta. Só existe mesmo para os corpos que foram criados para viver na matriz. Então, o que eu estou aqui a falar é que o que vocês vão ver como inferno vai ser apenas como se fosse um vídeo. Imagina você, quer dizer, eu vou dizer uma analogia, você se queimou, ok? Você se queimou. Isso foi há 6 meses atrás, ou 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos atrás. Você se queimou, mas durante aquele processo traumático, você gravou um vídeo de você queimado e se queimando. Você ainda estava em dor.
né? Você ainda estava em dor. Aí passa um ano, uns 6 meses, ou 6 meses no mínimo. Aí você decide rever aquele vídeo, aquele, como é que se fala? Videoclipe. Aí você fica, agora você já está são, totalmente, 100% já sano, sarado. Não tem mais dor, não tem mais nada, não tem nem mais cicatriz. Que eu também já me queimei agora na perna. Foi em 2016, 3 anos atrás. E já não tem nem mais cicatriz, porque eu sou bem alva. E mesmo não nem aparece. No dia que eu me queimei, eu sofri muito de dores e infecção, mas depois disso passou. Entende? E agora eu posso ver as fotos, posso ver apenas as fotos, imaginar, nossa, eu senti dor naquela época. Você pode sentir o trauma, mas não mais. A dor é apenas uma escolha que você decide ter no momento, no presente momento, mas na realidade nem precisa, porque já passou, é passado. Entende? É a mesma coisa no inferno. Você está lá sentado, a parte sua que é você, está sentado assistindo uma parte que não é você, sentindo a dor, e vai ser isso aqui. Você pode até sentir, porque se você se identificar com esse corpo, você vai sentir, você vai ter compaixão desse corpo, vai dizer, oh, coitadinho, era meu ego, era minha personalidade, está sofrendo, coitadinho. Mas se você se desprender dele, se detachar, você vai dizer, oh, tenha calma, amor, você vai superar tudo isso. Apenas diz isso e parte. A parte sua que não é esse corpo causal vai embora. Entendeu como é? Seguiu aí como, o quadro, como realmente acontece, é assim. Então não existe isso. As religiões usam tudo isso como um meio de amedrontar as pessoas. E com o medo, eles podem facilmente prender as pessoas naquela aquele conjunto de crença, e pode obter qualquer favor daquela pessoa através daquele medo, entende? E a mesma coisa são os seres que querem ser louvados. Eles fazem isso porque eles querem te prender na religião. Porque senão quem vai louvar a Deus? Ninguém vai ter medo de ir para o inferno mesmo e dizer, oh, eu não ligo, não vou para o inferno. Eu vou matar e fazer isso e acontecer, não vai acontecer nada comigo. Talvez, né? Talvez, porque a parte tua que vai sofrer não é bem você. Mas mesmo assim, você vai impactar o universo. Com as nossas ações, a gente impacta o universo. E aí que está o problema. Porque existem as leis da karma universal. E mesmo você não sofrendo após a morte, você pode ser reencarnado apenas justamente para pagar tudo. Olha aí esse vagabundo, velho árabe. Então só para pagar, entende? Para pagar o que você fez. Então é assim que funciona tudo isso. O corpo sutil vai para o inferno. Não, não vai. É o corpo sutil que não é nós, não sou eu. Eu não quero me identificar com esse corpo. Por isso que eu falei em vídeos anteriores, eu não quero isso para mim. Eu não vou passar por isso, porque eu já sabia. Apesar que eu me exaltei, eu já sabia que não era eu. Por outro lado, o corpo sutil se torna mais leve devido às boas ações, mérito e intensidade da prática espiritual. Quanto mais alto o nível espiritual, mais leve o corpo sutil torna-se mais rápido o progresso durante sua permanência.
Após a morte do corpo, aqueles cuja prática espiritual não é intensa ficam presos na região inferior. Não são eles, são corpos dele. Um dos corpos que ele usava, casal aqui, para viver na matriz. O corpo sutil de um buscador atravessa a região inferior imediatamente devido à leveza do corpo sutil como resultado da prática espiritual e vai para regiões sutis mais elevadas da existência, como o céu. Eu acho que são aquelas pessoas que têm intenções muito puras, né? Crianças, animais têm uma aura muito pura, elas facilmente se despreendem desses corpos causais, né? Isso é um exemplo. Já nós adultos já somos um pouco complexos. No entanto, o corpo sutil, sem a força da prática espiritual, permanece na região sutil do Neda, do umbral, e deve sofrer angústia ali, mas não tem que. Depois eles vão para o inferno, você reciclado. Ele não ganha impulso porque lhe falta energia e pureza espirituais. Portanto, está preso na atmosfera pesada da sutil região do Neda. Eles precisam de ajuda espiritual para seguir em frente. Agora, eles podem recorrer apenas aos seus descendentes para fazer algo por eles. Não precisa. É como... Eu não vou dizer isso aqui porque é um pouco constrangedor, mas é como uma genitália. A genitália feminina, ela se lava-se, entende? Não precisa de sabão. Ela mesmo lava-se por ela mesma. Ela tem aqueles componentes que as mesmas moléculas encontradas como se diz, corais, são também encontradas na genitália feminina, para não dizer outro nome mais vulgar. E aquela genitália, ela se lava-se sozinha. A mesma coisa são os corpos causais e do ego e mental. Eles vão se ajeitar sozinhos, a gente não precisa fazer nada por eles. Eles estão ok, se eles pudessem fazer assim, tá tudo ok, tá tudo massa, tá tudo suave do outro lado, daquele dedão assim, de ok, tudo legal, tudo cool, entendeu? Eles fariam. Então não tem que se preocupar com eles, deixa eles. A única coisa que a gente pode fazer é falar, se liberta. Porque tu não é aquele corpo, liberta-te. Entende? É a única coisa que a gente pode fazer por esses corpos. Então, como os descendentes aqui, os entes queridos que ficam na Terra, são benfeitores dos bens de seus antepassados, de uma maneira ou de outra, eles são espiritualmente obrigados a prestar a ajuda necessária a esses corpos sutis. Contudo, em muitos casos, os descendentes desconhecem os rituais que precisam ser realizados da maneira correta. E ao fazer estes rituais aí aconselhado, eles apenas prejudicam mais ainda o ancestral do outro lado. Por isso que é bom deixar a natureza tomar seu rumo e seu curso, ok? E apenas aconselhar desse lado para os seus entes queridos se desprender daqueles corpos e deixar o sofrimento de lado, porque uma vez deixado aqueles corpos se desprendidos, eles vão deixar também as angústias, o sofrimento de lado. De acordo com a ciência da espiritualidade, para ajudar seus ancestrais falecidos, como resultado, os ancestrais que faleceram não recebem alívio na região sutil do Neda. Os ancestrais, portanto, que incomodam, como mencionado em um artigo anterior, seus descendentes, a fim de chamar sua atenção para eles. Não são eles, são outra parte que não são eles. É a parte do fantasma, entende?
A parte reptiliana também, porque o Enki tirou metade de seu DNA para emprestar para esse projeto que ele fez, o projeto de manipular os indígenas, as raças indígenas que já existiam aqui na Terra. E quando eu falo de indígena, nada a ver com pessoas morenas ou negras, era todos os seres humanos que aqui já se encontravam. Quer dizer, os indígenas terrestres foram manipulados e tiveram seus DNA também modificados. Quando os descendentes da região da Terra enfrentam dificuldades a fim de chamar sua atenção para eles. Quando os descendentes da região da Terra enfrentam dificuldades que simplesmente não parecem desaparecer, eles começam a procurar soluções além dos meios convencionais. Em alguns casos, familiares problemáticos recorrem à ajuda espiritual que traz algum alívio aos antepassados que partiram. Mas não são eles, são o mesmo realmente o ego. Por isso que algumas culturas como as orientais precisa o quê? Apaziguar o ego desses fantasmas, dar comida, mandar empregada, mandar cartão de crédito, dinheiro do banco, do inferno lá, até a esposa, isso mesmo, até a esposa. Teve caso em que pessoas da China, pessoas que, um homem casou-se, teve família, teve uns 5 filhos. Naquela época tinha um famino horrível na China. Alguns morreram. Uns que morreram foram os filhos desse homem. Uma mulher, uma menina e um menino morreu. O menino morreu com 16 anos. O filho mais velho dele, o homem sentiu muito. E o que ele fez na cultura deles para dar mais paz para seus entes queridos que já partiram, principalmente aqueles que partiram ainda solteiros antes de casar, o que eles fazem? Ele arruma uma noiva, pode ser um cadáver que já se foi ou qualquer outra. Nesse caso, o que esse homem fez? Ele veio aqui para o lugar onde eu estou, saiu da China, veio para aqui, fez muito dinheiro, ficou rico, principalmente quando os ingleses tiraram a plantação, sementes do Raba Plantation, do Amazonas, daqueles Raba, que é borracha, árvore de borracha, e trouxeram aqui para a Ásia, fizeram império, muitos ficaram barão das borrachas. E esse senhor foi um deles, e antes dele morrer, ele contou essa história, esse segredo para os filhos, que ele, quando o filho dele morreu, ele não tinha nenhum cadáver para fazer o casamento com o filho falecido. Que ele fez? Mandou matar uma menina, contratou uns rufiões para matar uma menina das redondezas, das vizinhanças, e pegou o corpo da menina e a alma da menina, uniu-se com seu filho para ser a esposa dele do outro lado. Então tudo isso são fatores que iludem esse corpo causal e o corpo do ego, entende? A imaginar que eles ainda estão vivos, que eles ainda precisam de coisas materiais da Matrix. E não é verdade tudo isso. E essas culturas apenas fomentam tudo isso, alimentam tudo isso. E realmente é uma pena, porque nessa época deveria ser diferente. Ainda bem que agora eles estão largando um pouco esses costumes já muito antiquados e muito antiquados e arcaicos. Então, para dominar é importante. Eles precisam de ajuda espiritual para seguir em frente. Agora eles podem correr. Então, vamos ao último assunto para concluir isto. Como podemos ajudar nossos familiares que partiram na vida após a morte? Vai ser a mesma coisa. Vocês têm que deixar eles
eles seguir seu rumo e saber que eles não estão sendo afetados. Quando os membros da família morrem, dependendo da nossa cultura e tradições, prestamos homenagem às suas vidas, oferecendo flores em seu túmulo. Isso é para memórias dele, publicando palavras amáveis sobre eles em sua memória na seção de obituário de um jornal, ou pendurando fotografia do falecido na casa de alguém. No entanto, que foi isso ali, né? No entanto, todos esses rituais comumente praticados não têm significado para ajudar nossos familiares na vida após a morte e, de fato, podem até ser prejudiciais para eles. Exatamente. Exatamente. Na tabela abaixo, fornecemos a importância comparativa de alguns dos rituais e práticas comuns praticados pelos descendentes para seus antepassados que partiram. Os números fornecidos na tabela abaixo são relevantes para pessoas abaixo do nível espiritual de 40%. À medida que o nível espiritual de uma pessoa começa a aumentar além de 40%, o benefício comparativo das ações abaixo pode variar. O conhecimento foi obtido através de pesquisas espirituais. Ritual: escrever um obituário para o falecido. Benefício: 0. Contratação de lamentações e lamentações profissionais. Tem pessoas aqui que eles contratam pessoas, eles não querem chorar no funeral de seus entes queridos. O que eles fazem? Eles contratam pessoas, atores, para chorar por eles, entendem? Para chorar e lamentar por eles. E isso é uma coisa sem ética e ridícula aqui na Ásia. Elogios em um funeral, 0%. E também eles brincam daquela poca, jogo de poca, jogo assim de azar para ganhar dinheiro ali mesmo. No funeral comem e bebem, etc. E riem. Mantenha aí o garland da foto. Coloca aqueles negócios, garland, falecido em casa. Visitar o túmulo e colocar flores, não tem nenhum benefício. Impacto negativo. Vestir-se de preto por um período de tempos após o funeral, 0 benefício. Montagem de memoriais de nomes falecidos, impacto negativo. Orações pelos falecidos, por sua família e entes queridos, 10%. Cantando, 100%. Não, eu não acredito, você está sendo já muito, como se diz, chauvinista e equivocado. Nota de rodapé, o benefício final de cantar. Não, eu não acredito. Não é verdade. Nossos familiares falecidos precisam de ajuda porque seu corpo e corpo sutil são vulneráveis na morte. State da morte do corpo depois da morte. Que o cadáver, emissões de radiações ou gases, campo magnético de estresse desse corpo sutil, atmosfera poluída. Eu nunca fui ao funeral, só da minha sobrinha quando eu tinha 8 anos. Ela morreu um bebezinho. Só ela que eu vi. Chorei muito, me abalou muito. De estresse do corpo sutil. Fumaça negra
emitida pelos fantasmas ou demons. Os fantasmas assumem controle das energias, 5 energia vital e subvital do corpo do cadáver e tenta controlá-lo. Aumenta o ambiente imediato dos fantasmas. Mas tantas pessoas já foram ao funeral, tantas pessoas já morreram, então eu não vejo muitas diferenças. Há uma transmissão de frequências negras. Redemoinho da energia negra. As pessoas não veem, mas sim as energias negras se desprendendo. Justamente corpo causal, tudo isso, tudo vindo dele. Desfrequenciza Shuningri. Isso já não é mais ghost, cara, isso é demônios. Quando o fantasma ganha controle sobre as 5 energias vitais e subvitais, ela também transmite as energias de espirais negra para prender o corpo sutil. Assim, puxa o corpo sutil do ancestral falecido em seu campo de ataque. Depois prende o corpo sutil em sua rede de frequências negras e pode criar obstáculos em sua jornada subsequente na vida após a morte. Depois de algum tempo, muitos fantasmas atacam o corpo sutil, criando um turbilhão de frequências negras e o tornam sob controle total. E daí, mas isso? Porque pertence a ele, pertence aos mestres dele, e daí? Dessa maneira, fantasmas sistematicamente ganham controle sobre o corpo morto e o corpo sutil do ancestral que partiu. Isso é horrível, vocês tomar controle do cadáver. A ciência espiritual defende alguns ritos e rituais específicos que precisam ser feitos no momento da morte para proteger o corpo e o corpo sutil de serem potencialmente atacados por demônios. Em muitos casos, as pessoas não conhecem esses rituais ou não sabem como executá-los corretamente. Shanti do Sirigadadata. O que são as negatividades no cadáver? Corpo sutil. A destruição dos componentes Rajatama, que é os desejos, ainda não, às vezes não ainda preenchidos e energias negativas. Aqui, número 7. E com esse chanta, eles dizem que esse chante, né, essa mantra, tem um poder de expelir tudo isso do corpo do cadáver e emite uma radiação muito forte para proteger os cadáveres. Não sei.
Tata, um espectro de Deus que fornece impulso aos nossos antepassados. Frequências de batida refulgente são emitidas através do canto de Siri Garudev Data. Então isso reduz seu peso. Anote que muitas vezes pessoas reclamam que segurou um cadáver muito pesado. Tudo isso são os gases, entendeu? São produzidos pelos gases e energias negativas. Ok? Mas depois ficam mais ao passo que eles percorrem aqueles estágio da morte, estágio do outro lado, passam pelo aquele rio e tudo mais, como mostro em outro vídeo, eles despreendem todas as camadas que eles possuíam, todas as camadas de negatividade, tudo isso. Reduz seu peso e permite que o corpo sutil ganhe energia para seguir em frente em sua jornada. Isso é legal, porque a minha irmã estava muito, muito fraca. Eu a encontrei muito, muito fraca, querendo descer aquela escadaria, coitada. Eu tive que segurá-la, porque eu tinha energia ainda, eu tinha como se diz, o parana, e ela não tinha energia vital, pobrezinha. Eu segurei ela nos meus braços, só para depois descobrir que ela só tinha osso, já não tinha mais a carne. Bainha de proteção. A bainha de proteção é formada em torno do corpo sutil e seu corpo físico real. Isso protege de ataques de fantasma. Legal. Extinga o impulso, como o apego na forma de desejo também é reduzido. O corpo sutil é capaz de atravessar o plano da Terra em um período de tempo mais curto. Eles não precisam ficar tanto tempo, dando tanto tempo lá em um estágio e outro, até chegar lá num umbral e tudo mais. Purifica espiritualmente o meio ambiente, devido ao canto particular das consciências divinas. Nos protegemos das angústias causadas pelos ancestrais, também ajudamos nossos ancestrais na vida após a morte. Quais os membros da nossa família serão ajudados pelo campo, pela mantra? O ente querido que mais se preocupa obterá o benefício máximo e obterá a primeira prioridade pela ajuda espiritual gerada pelo canto protetor. Deus. Eu queria ver como é esse canto. Vamos ver, agora me deu curiosidade. Nossa, cadê meu... Eu não sei, depende. Se a pessoa acredita, isso vai funcionar, senão não funcionará. Porque no final das contas tudo isto é matéria de crenças, de religiões, do que te serve, do que não te serve. E nós, como eu sempre falo, não somos esses corpos, entendeu? Todos esses corpos aí, do físico ao não físico. Tudo que nós somos é coisas mais sublime do que isto. Então, com isso eu concluo aqui esse artigo, esse estudo da vida após a morte, através das perspectivas hindus. Mas não quer dizer que isso é tudo, que isso é o gospel de verdade absoluta. Vai depender se você realmente se identifica com ela ou não. Tudo fica ao seu critério.